Bem-vindo ao plano de leitura do livro de Daniel. Pegue seu caderno, sua caneta, seu marca-textos, a sua melhor Bíblia e não se esqueça de um bom café. Começando agora, o dia 2. Daniel, capítulo 2. O sonho de Nabucodonosor. Neste capítulo, Nabucodonosor, rei da Babilônia, tem um sonho perturbador, mas não consegue se lembrar do que sonhou. Daniel, com a ajuda de Deus, revela o sonho e sua interpretação. Uma estátua feita de diferentes materiais que representam os reinos que sucederiam um ao outro, com o reino de Deus estabelecendo seu império eterno no final. A visão aponta para a transitoriedade dos reinos humanos e a soberania de Deus sobre a história. A profecia em Daniel 2 nos lembra que os reinos deste mundo são temporários. Hoje, vemos governos, ideologias e sistemas que parecem poderosos, mas a Bíblia nos assegura que Deus está no controle e que seu reino será eterno. Devemos viver com uma perspectiva de eternidade, sem nos apegar demais ao presente, mas buscando viver de acordo com os princípios do reino de Deus, que é imutável e duradouro. Daniel, capítulo 2. O sonho de Nabucodonosor. No segundo ano de Nabucodonosor como rei da Babilônia, ele teve uns sonhos que o deixaram tão preocupado que não podia dormir. Então mandou chamar os sábios, os adivinhos, os feiticeiros e os astrólogos, para que eles explicassem os sonhos. Quando chegaram e se apresentaram diante do rei, ele lhes disse: "Tive um sonho que me deixou muito preocupado e não vou ficar sossegado enquanto não souber o que ele quer dizer." Eles disseram ao rei na língua aramaica: "Que o rei viva para sempre. Pedimos que o Senhor nos conte o sonho e aí nós lhe diremos o que ele quer dizer." Mas o rei respondeu: "Eu já resolvi que vocês têm de me contar o sonho e também explicar o que ele quer dizer. Se não puderem fazer isso, vocês serão todos cortados em pedaços e as suas casas serão completamente arrasadas. Mas, se me contarem o sonho e explicarem o que ele quer dizer, eu lhes darei presentes, prêmios e muitas honras. Portanto, digam o que foi que eu sonhei e o que o sonho quer dizer." E todos os sábios disseram de novo: "Conte ao Senhor o sonho, e aí nós lhe diremos o que ele quer dizer." Mas o rei insistiu: "Eu sei o que vocês estão fazendo. Estão procurando ganhar tempo, porque sabem que já resolvi que se vocês não me contarem o sonho, vou dar a todos o mesmo castigo. Vocês já combinaram me enganar com mentiras e falsidades, esperando que a situação mude. Contem-me o sonho, e então eu saberei que também poderão me explicar o que ele quer dizer." Os sábios deram ao rei esta resposta: "Não há ninguém no mundo que seja capaz de fazer o que o Senhor quer. Nunca houve nenhum rei, por mais forte e poderoso que fosse, que tivesse exigido uma coisa dessas dos seus sábios, adivinhos ou astrólogos. O que o Senhor está querendo é impossível. Não existe quem possa atender o seu pedido a não ser os deuses, e eles não moram com a gente aqui na terra." O rei ficou tão furioso que mandou matar todos os sábios da Babilônia. A ordem foi publicada, e então foram buscar Daniel e os seus companheiros para que eles também fossem mortos. Deus revela a Daniel o que o sonho quer dizer. Daniel foi procurar Arioque, o chefe da guarda do rei, que tinha recebido ordem para matar todos os sábios da Babilônia. Com muito jeito e cuidado, Daniel perguntou a Arioque: "Por que foi que o rei deu uma ordem tão dura assim?" Arioque explicou o que havia acontecido. Então Daniel foi falar com o rei e este concordou em esperar, a fim de dar tempo a Daniel para explicar o sonho. Depois, Daniel foi para casa e contou tudo aos seus amigos Ananias, Misael e Azarias. Daniel disse que orassem ao Deus do céu, pedindo que tivessem pena deles e lhes mostrasse o que aquele sonho misterioso queria dizer, a fim de que Daniel e os seus amigos não morressem junto com os outros sábios da Babilônia.
Naquela noite, Daniel teve uma visão e nela Deus mostrou o que o sonho queria dizer. Então Daniel agradeceu a Deus, dizendo: que o nome de Deus seja louvado para sempre, pois dele são a sabedoria e o poder. É ele quem faz mudar os tempos e as estações. É ele quem põe os reis no poder e os derruba. É ele quem dá sabedoria aos sábios e inteligência aos inteligentes. Ele explica mistérios e segredos e conhece o que está escondido na escuridão, pois com ele mora a luz. Ó Deus dos meus antepassados, eu te agradeço e te louvo, pois me deste sabedoria e poder. Tu respondeste à nossa oração, nos mostrando o que o rei quer saber. Daniel explica o sonho ao rei. Aí Daniel foi procurar Arioque, o oficial que tinha recebido ordem do rei para matar os sábios da Babilônia. Daniel disse: Arioque, não mate os sábios. Leve-me para falar com o rei e eu explicarei o sonho que ele teve. Arioque levou Daniel depressa para o lugar onde o rei estava e lhe disse: está aqui comigo um dos judeus que trouxemos como prisioneiros e ele vai explicar o sonho que o Senhor teve. O rei perguntou a Daniel, que também era chamado de Beltesazar: você pode contar o meu sonho e explicar o que ele quer dizer? Daniel respondeu: não há sábios, adivinhos, feiticeiros nem astrólogos que possam dar a explicação que o Senhor está exigindo. Mas há um Deus no céu que explica mistérios. Foi por meio do sonho que ele fez o Senhor saber o que vai acontecer no futuro. E agora, ó rei, eu vou explicar o sonho e as visões que o Senhor teve enquanto dormia. O Senhor estava deitado na sua cama e começou a pensar a respeito do futuro. E aquele que explica mistérios mostrou ao Senhor o que vai acontecer. E eu recebi a explicação do mistério não porque seja o mais sábio de todos os homens, mas a fim de que o Senhor saiba o sentido do sonho que teve e o que querem dizer os pensamentos que passaram pela sua mente, ó rei. O Senhor teve uma visão na qual viu uma estátua enorme de pé bem na sua frente. A estátua era brilhante, mas metia medo. A cabeça era de ouro puro, o peito e os braços eram de prata, a barriga e os quadris eram de bronze, as pernas eram de ferro, e os pés eram metade de ferro e metade de barro. Enquanto o Senhor estava olhando, uma pedra se soltou de uma montanha sem que ninguém a tivesse empurrado. A pedra caiu em cima dos pés da estátua e o despedaçou. Imediatamente, o ferro, o barro, o bronze, a prata e o ouro viraram pó, como o pó que se vê no verão quando se bate o trigo para separá-lo da palha. O vento levou tudo embora sem deixar nenhum sinal. Mas a pedra cresceu e se tornou uma grande montanha que cobriu o mundo inteiro. Foi este o sonho e agora vou explicá-lo para o Senhor. Ó Rei, o Senhor é o mais poderoso de todos os reis e foi o Deus do céu quem o fez rei. Ele lhe deu poder, autoridade e honra. Ele deu ao Senhor o domínio em todo o mundo sobre os seres humanos, os animais e as aves. O Senhor é a cabeça feita de ouro. Depois do seu reino haverá outro, que não será tão poderoso como o seu. E depois desse reino haverá ainda outro, um reino de bronze que dominará o mundo inteiro. Depois virá um quarto reino, e este será forte como o ferro, que quebra e despedaça tudo. E assim como o ferro quebra tudo, esse reino destruirá completamente todos os outros reinos do mundo. Na estátua que o Senhor viu, os pés e os dedos dos pés eram metade de ferro e metade de barro. Isso quer dizer que esse reino será dividido, mas terá alguma coisa da força do ferro, pois como o Senhor viu, o ferro estava misturado com barro. Os dedos dos pés eram metade de ferro e metade de barro. Isso quer dizer que o reino, por um lado, será forte, mas, por outro, será fraco. O Senhor, ó Rei, viu que o ferro estava misturado com barro,
E isso quer dizer que os reis procurarão unir os seus reinos por meio de casamentos. Mas, como o ferro e o barro não se unem, assim também esses reinos não ficarão unidos. No tempo desses reis, o Deus do céu fará aparecer um reino que nunca será destruído, nem será conquistado por outro reino. Pelo contrário, esse reino acabará com todos os outros e durará para sempre. É isso que quer dizer a pedra que o rei viu soltar-se da montanha sem que ninguém a tivesse empurrado, e que despedaçou a estátua feita de ferro, bronze, prata, barro e ouro. O grande Deus está revelando ao Senhor o que vai acontecer no futuro. Foi este o sonho que o Senhor teve, e esta é a explicação certa. A recompensa de Daniel. Então o rei Nabucodonosor se ajoelhou diante de Daniel e encostou o rosto no chão e depois ordenou que fossem apresentados a Daniel sacrifícios e incenso. E ele disse a Daniel: o Deus que vocês adoram é de fato o mais poderoso de todos os deuses e é o Senhor de todos os reis. Eu sei que é Ele quem explica mistérios, pois você me explicou este sonho misterioso. Em seguida, o rei colocou Daniel como alta autoridade do reino e lhe deu também muitos presentes de valor. Ele pôs Daniel como governador da província da Babilônia e o fez chefe de todos os sábios do país. A pedido de Daniel, o rei pôs Sadraque, Mesaque e Abednego como administradores da província da Babilônia. Mas Daniel ficou na corte real. Conexões com o capítulo 2 de Daniel. Mateus 2, 1-2. A busca dos magos por um rei nascendo, relacionando com a ideia de reinos e a vinda do verdadeiro rei. Apocalipse 17, 12-14. Os 10 chifres que você viu são 10 reis, que ainda não receberam realeza, mas terão autoridade como reis, com a besta por 1 hora. Responda às questões a seguir para completar o plano de leitura. 1. O que a estátua do sonho de Nabucodonosor representa? A. O domínio eterno de Babilônia. B. O surgimento de diferentes reinos ao longo da história. C. A criação do mundo. 2. O que a visão de Daniel nos ensina sobre o poder dos impérios humanos? A. Eles são eternos e imutáveis. B. Eles são temporários e sujeitos à soberania de Deus. C. Eles sempre prevalecerão sobre Deus. 3. Como devemos viver, com base na profecia de Daniel 2? A. Focando nas preocupações temporais. B. Buscando viver segundo os princípios do reino de Deus, que é eterno. C. Ignorando os acontecimentos históricos. Obrigado por acompanhar o plano de leitura. Nos vemos amanhã. Deixe nos comentários suas perguntas, dúvidas ou sugestões. E que Deus te abençoe.